todo dia vai ter um desafio na vida de todos nós. Uhum. Às vezes o nosso desafio é não comer uma comida que não nos faz bem. Então, quando a gente fala de desafio, parece que um dia nada mais vai acontecer. E eu não percebo a vida dessa forma, sabe? Para você que está começando a meditação, talvez sejam desafios talvez mais materiais, de ordem mais material, né? Uhum. Próprio dos principiantes. Então, a gente vai tirando as camadas mais densas dos nossos processos, mas as mais difíceis são as camadas sutis. E são as camadas sutis. Então, por exemplo, né? Quando eu estou orientando e guiando os processos meditativos e que algum aluno fala para mim, nossa, eu vi luz, eu falei, que bom, mas não se impressione com isso, é só uma É. luz. Porque, às vezes, o desafio é quando a gente se apega à experiência boa da meditação. É como se a gente sentasse de novo e quisesse ter aquela experiência de volta. E a gente não tem. Só que a coisa vai Uhum. ficando melhor. Mas, como disse meu professor Gonesh, tem dias que a gente senta para meditar e o coração está duro, a Uhum. mente está tumultuada, por mais anos que você tenha de meditação. Mas o que que você faz? Você sabe que você precisa sentar e meditar. Essa é a diferença. Para mim, particularmente, a diferença de uma pessoa constante é a disciplina. Ela já sabe que ela precisa sentar e meditar. Independente se ela está com o coração duro naquele dia, independente que ela está vivendo um momento triste, ela precisa estabelecer essa conexão, porque é dessa fonte que ela vai buscar forças, é dessa fonte que a vida vai voltar a uma estabilidade, é dessa fonte, né? Que a gente Uhum. volta para o ponto de equilíbrio. Mas desafios nós teremos muitos. Então, os meus iniciais desafios foram criar a disciplina da meditação. Isso é muito difícil no começo, pelo menos para mim foi muito Uhum. desafiador criar a disciplina, porque assim eu passei muitos longos períodos meditando e de uma hora para outra eu parava de meditar. Era uma coisa inacreditável. Eu dizia, meu Deus, mas eu já tinha meditação constante. E o codificador do yoga, ele vai falar isso muito bem na segunda parte do Yoga Sutra, quando ele vai falar do sadhana, da prática do yoga. E a prática de yoga entende-se como o controle da mente, não é o controle do corpo físico, né? A gente aprender a controlar a mente. O yoga é um processo bastante meditativo, é meditativo, na verdade. E Uhum. daí ele diz, para o sábio, há momentos onde ele parece que a prática se perde por inteiro. E isso dá um conforto para a gente, sabe, Shanti? Porque às vezes tu tá tão bem na tua prática e de repente acontece alguma coisa que parece que tudo vai por água abaixo. Daí ele diz assim, Uhum. tudo bem. O que que você faz? Você recomeça de onde você parou. Não é que você perdeu tudo, você já tem um degrau. Você só parou ali. Aí depois você Uhum. sobe mais uns, aí você para de novo. E assim é. Então, acho que a disciplina foi um grande desafio para mim, de criar a prática. E depois dessa prática consolidada, hoje, por exemplo, eu posso dormir a qualquer hora, mas o meu relógio biológico é 5, 5 e pouco, eu abro os olhos. Não tem mais conversa. O meu corpo eu já criei uma dinâmica, tipo assim, eu acordo. Uhum. Ah, final de semana, você não dorme um pouquinho mais tarde? Durmo, tipo, até às 6. Mas daí o corpo já criou. Então, isso é bom quando você já consegue, por exemplo, ter estabelecido no corpo a tua química cerebral, porque vamos entender meditação como um processo neurosináptico, certo, gente? Uhum. A gente está educando as nossas estruturas nervosas. Criar um hábito é criar bainhas entre os dendritos dos neurônios. Isso é químico, certo? Isso não é místico, isso não é sobrenatural. A gente precisa criar isso no corpo físico. E na medida em que isso se estabelece, essas conexões nessa área aqui, principalmente, que é o neocórtex, né? Aí sim, aí a gente começa, eu nem ousaria dizer, não ouso de jeito nenhum, a gente não tem garantias de nada, certo? Então acho que a gente tem que ter o maior cuidado. Então os meus Uhum. desafios hoje, por exemplo, hoje são, não adianta eu querer ficar na cama, eu acordo, às vezes dá vontade de fechar o olho e falar assim, hoje eu quero dormir, não adianta. Esse é o meu desafio. Nossa. E tem dias assim, ó, a preguiça
é um obstáculo para a evolução, diz o codificador do yoga, e é verdade. Porque mesmo que os meus olhos se abram, às vezes dá preguiça, mas daí eu penso, eu nunca me arrependo quando eu sento e medito, mas eu me arrependo quando eu não levanto e É. não, aí eu me arrependo. Quando eu não medito, eu me arrependo, mas quando eu levanto e supero a preguiça, gente, a preguiça é um grande obstáculo para a evolução. Uhum. E aí, às vezes, é isso que o Ganesh, meu professor, fala. Às vezes o coração da gente está mais duro por alguma questão de ordem emocional. Às vezes a gente senta para meditar, a mente está mais tumultuosa. Às vezes a gente tem experiências espirituais incríveis, mas tudo vai passar, a gente não pode se apegar a nada. Existe uma metáfora hinduísta para falar da mente, né? Ela fala assim, a metáfora é, a gente compara a mente ao oceano. A superfície do oceano se agita a qualquer vento. Uma brisa suave vai... Isso a gente chama de vritis, essas oscilações da mente, né? Então a mente está o tempo todo assim. Meditar não é parar de pensar. Uhum. Mas, lembra quando teve aquele grande tsunami na Índia, eu estava lá, em 2004. Exatamente, eu estava lá. Teve um casal de brasileiros que mergulhou, estava mergulhando, fazendo mergulho. Quando eles voltaram para a superfície, eles viram a praia destruída. Então, o que, que acontece na meditação? Meditar é você ir além dessas camadas da mente, ir para dentro. Porque quando você vai mais para dentro, você vai descobrindo um espaço que em yoga a gente chama de Satchitananda, verdade, consciência e felicidade. Isso já está dentro de nós. A paz já está dentro de nós. O bem já está dentro de nós. Deus já está em nós, né? Você medita, você acessa isso. E quando você acessa isso, você passa a olhar para isso que você disse. Ah, eu estou com um grande problema. Você olha para isso de uma forma diferente. E Uhum. é muito mais fácil você encontrar soluções de dentro para fora, primeiro fazendo esse mergulho e se pacificando, do que você falar para tua mente, eu tenho que arranjar uma solução, eu vou meditar. Não é para isso, não é dessa forma, é o contrário. Uhum. A gente mergulha, a gente deixa aquela bagunça ali na superfície, não vai mudar nada, vai ficar a bagunça ali. Exato. Mas daí você vai para dentro, né? Encontra aquilo que já está dentro de você e volta, e a bagunça está lá. E aí você começa a olhar para essa bagunça de um outro jeito, até entendendo por que, que ela está ali, quais foram as Uhum. causas reais dessa bagunça, desse desafio, desse problema. Eu queria que você contasse um pouco para nós dos benefícios que você percebeu com o início das práticas e que você percebe até hoje. Shanti, as pessoas às vezes falam para mim assim, Rô, como você é calma? Eu sempre falo, eu não sou calma, eu sou controlada. É diferente. Porque se eu Ok, fosse uma pessoa calma, eu já não estaria mais nesse planeta, entendem? Então, o que, que a meditação ela dá para gente? Ela dá muito autocontrole de fato, sabe? Eu Uhum. percebo que esse é um grande benefício do autocontrole, não sempre, não todo o tempo, mas Correto. quando as pessoas, várias pessoas, vão olhando para você e vão repetindo isso, vão falando isso, vão falando, a gente vai percebendo pequenas mudanças, né? Como diz um conto, quando o discípulo pergunta para o mestre, mestre, estou meditando há tantos anos e eu não vi uma mudança de fato, ele fala, eu só estou um pouquinho mais calmo, eu parei de reclamar, eu estou dormindo melhor. E daí ele mesmo fala dos pequenos benefícios que ele teve, assim, né? Então, na meditação, às vezes a gente quer uma coisa extraordinária, assim, é como se a Uhum. gente quisesse tirar daí um milagre. Não é isso. A gente vai percebendo, sabe, pequenas mudanças na nossa vida, assim. E isso a gente tem que prestar atenção, nas pequenas Uhum. mudanças. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho graves problemas de saúde, né? Fora esses iniciais da minha vida, nunca fui hospitalizada, eu tenho 55 anos. Então, a meditação, pelo fato de você ampliar um pouco mais a tua consciência, né? Aí a gente pode falar, mas que consciência é essa? Primeiro, de duas coisas muito elementares: consciência do que te faz bem e consciência do que não te faz bem. Uhum. Porque uma vez que você gera consciência do que não te faz bem, você passa a evitar isso na vida. E quando você evita as coisas que te fazem mal, você passa a ter mais saúde integral. Yogananda diz assim, que no processo de expansão da consciência, inclusive você diminui muito a quantidade de uso de medicamento, de remédio,
porque você muda o teu estado mental. No estado Uhum. mental tranquilo, as substâncias químicas que a gente gera a nível neuroquímico, elas são muito salutares. A gente tem uma farmácia dentro da nossa estrutura cerebral. O hipotálamo é uma grande farmácia que produz várias substâncias químicas. Só que no Uhum. estresse, na raiva, na briga, a produção é muito pequena, é para sobrevivência. Mas a meditação faz o quê? Ela gera um estado tão maravilhoso, assim, eu digo tão precioso, que o cérebro ele abunda, sabe? Ele se torna abundante nessa produção neuroquímica. E isso circula pelo corpo, isso a gente ativa a nossa área endócrina. Essas substâncias químicas elas se derramam pela nossa circulação sanguínea. Então isso tudo muda. Então há um Uhum. benefício de saúde integral. E aí vem a intuição que melhora muito e a gente se sensibiliza muito em relação ao campo da espiritualidade. Eu acho que esses dois benefícios também são muito preciosos. Para você, o que é meditação? Está em Deus. Estar em Deus.